Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Benal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Idade Média, mais especificamente sobre a história do rei Vamba. Esse vídeo ele faz parte de um trabalho realizado para a matéria de História Medieval do professor Marcelo Cândido, da Universidade de São Paulo. A presente videoaula tem como intuito contar a história do rei Vamba sob a perspectiva do documento histórico escrito pelo bispo Juliano de Toledo. Após a queda do Império Romano do Ocidente no ano 476, os visigodos tomaram um papel muito importante na região da Península Ibérica. Com as influências do Império Romano, o reino visigodo sofreu diversas transformações na sua sociedade. Dentre elas, concepções políticas e de poder, como a monarquia, foram introduzidas. E lentamente, eles foram se convertendo ao cristianismo. Durante uma parte do século VII, o reino visigodo era governado pelo rei Recesvinto. O rei morre em 672 e o seu filho Vamba ascende ao trono. A Idade Média, no geral, foi marcada por uma tensa relação entre o poder régio e uma significativa parcela dos grupos aristocráticos e nobiliárquicos. Isso também ocorria no reino visigodo. E nesse sentido, as informações oferecidas pelos escritos de Juliano de Toledo sobre os primeiros momentos do reinado do Vamba podem ser de grande relevância para compreendermos a dinâmica das relações políticas existentes entre a realeza e o conjunto da aristocracia e da nobreza. Após a morte do seu pai, o príncipe, no caso, Vamba, vai de Guérticos a Toledo, que era a capital do reino, para sua unção. Em Toledo, ele é coroado pelo arcebispo num domingo, dia 19 de setembro de 672, na Igreja dos Santos Apóstolos. No relato de Juliano de Toledo, o rei Vamba aparece representado como defensor da fé e de toda a comunidade cristã, sendo ele o principal responsável pela unidade político-religiosa do reino. A incorporação do cristianismo na época do rei Vamba, portanto, já era um fato. Isso é verificável com a frequente citação de bispos no texto, que frequentemente se relacionam com a nobreza. Bom, a primeira ação conhecida do reinado de Vamba foi um ataque contra os vascos na primavera de 673. Enquanto o rei estava se dirigindo para a Cantábria, ele foi informado dos acontecimentos na província da Gália. E Euderico, que era o conde de Nimes, na Gália, tinha se rebelado contra o reinado de Vamba, tendo recebido apoio de outros nobres e bispos. Vamba nomeou o duque Paulo para reprimir os revoltosos. No entanto, marchando para o norte, Paulo concebeu um plano para que ele mesmo se apoderasse do trono, fingindo estar a caminho para atacar Euderico. Paulo e outros desleais formaram então um conselho secreto. Agrebado, que era o bispo de Narbona, estava determinado a fechar o acesso à cidade. Sabendo disso, o duque Paulo se precipitou com seu exército e conseguiu entrar em Narbona, antes que fosse fechada. O duque Paulo acaba tomando a cidade. Paulo funda então um conselho, em oposição a Vamba. Ranosindo, que era um dos conspiradores, nomeia Paulo rei, e ele foi ungido e coroado com uma coroa de ouro. O duque Paulo procurou então arranjar aliados com promessas e ofertas de cargos. O episódio da rebelião, liderada pelo duque Paulo contra o rei Vamba, nos mostra, antes de tudo, os problemas existentes entre vários grupos políticos e militares no reino visigodo, que geravam instabilidade e confrontos internos, e que afetavam a autoridade do monarca. Esse tipo de conflito era típico na Idade Média e impedia que houvesse uma união efetiva nas mãos do rei. Bom, enquanto isso ocorria na Gália, o Vamba, que estava pronto para atacar os vascos em Cantabria, ele ficou sabendo da coroação de Paulo. Com o conhecimento do príncipe a respeito dos revoltosos, se verificou a possibilidade de lutar contra a Gália. E foram recrutados homens de diversos lugares, formando um exército variado. O Vitimiro, que era um dos conjurados, que estava em Sordônia, pressentiu o avanço das tropas e fugiu para Narbona para se esconder e levar a notícia até Paulo. O rei Vamba envia então 4 chefes com guerreiros escolhidos para conquistar Narbona, e o restante do exército para uma batalha naval. O Paulo havia reivindicado essa cidade, afirmando que era sua por direito. Quando o exército do rei chegou, ele propôs que devolvessem Narbona de forma pacífica, porém essa proposta foi rechaçada. A batalha então se alongou violentamente e a cidade pouco a pouco sucumbiu aos ataques. O exército de Vamba consegue entrar e submeter os revoltosos, só que Paulo acaba fugindo para Neumaso. Depois de ter conquistado a cidade de Narbona, o exército do príncipe Vamba segue rota para caçar Paulo, que se encontrava em Neumaso. Ao ver a cidade cercada, o seu chefe Gumildo foge para Neumaso e se apresenta a Paulo como aliado. Por conseguinte, as tropas do príncipe iniciam um ataque à cidade de Neumaso,
onde Paulo havia se reunido com o exército das Gálias. De princípio, ao se darem conta do ataque e pensando que combateriam com poucos, os traidores decidem enfrentar Vamba com armas e nos campos abertos. Porém, ao perceberem a cilada, voltam para o interior da cidade, de onde lutariam a partir de então. E a luta segue seu curso. Paulo é interrompido pelo exército dos godos, com suas trombetas e seus exércitos. De dentro das muralhas da cidade, atacam os godos com flechas. Após isso, os godos conseguem destruir o muro da cidade. Os revoltosos se abrigam então em fortificações antigas muradas. A cidade é tomada, mas saques não são permitidos pelo rei Vamba. Surge então uma nova revolta dentro da própria cidade. Paulo estava depreciado entre os camponeses e também entre os restantes que haviam vindo com ele da Espanha. Tinham ele por suspeito que planejaria contra eles uma traição e livraria a si mesmo. Dentro da cidade, ocorriam muitas lutas. Por todas as partes, pessoas eram atacadas e degoladas. Se enterravam cadáveres em valas comuns. Para onde olhava, via-se os estragos humanos e também os rebanhos de animais. As esquinas das ruas estavam repletas de cadáveres e a terra cheia de sangue, além do odor insuportável. Diante dessa situação, os revoltosos se rendem a Vamba. Agrebado, o bispo da igreja de Narbona, é enviado ao rei Vamba pelo Conselho Geral para suplicar perdão pela ofensa. O bispo saiu a caminho do príncipe, quando o encontrou, saltou do seu cavalo e se jogou ao solo pedindo indulgência. Acredita-se pouco provável que o rei tenha sido clemente e piedoso com os revoltosos. Porém, Juliano de Toledo procura em seu texto exaltar as qualidades de Vamba e afirma que eles foram poupados da morte e de castigos físicos. O rei, naquela época, era considerado um defensor da fé, e a piedade era considerada uma virtude moral e política característica do bom governante, razão pela qual o Juliano de Toledo exalta essa característica.